A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre o tribunal de Cristo, previsto em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que trata sobre a recompensa dos salvos. Hoje nós estaremos tratando sobre o último julgamento da humanidade, de acordo com o que a Palavra de Deus diz, o julgamento do grande trono branco. Para nós conhecermos esse assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A visão do grande trono branco, que corresponde ao juízo final, é descrita pelo apóstolo João como um dos momentos mais solenes e definitivos da escatologia bíblica. Aqui, nesse ponto, descreve o encerramento da história humana como nós conhecemos e a transição para a eternidade. O texto diz que João vê um grande trono branco. Aqui, nesse sentido, o trono branco vai representar a autoridade soberana de Deus. Grande trono branco. O branco vai estar representando a santidade, a pureza e a imparcialidade no julgamento de Deus. E o texto continua dizendo: e o que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra. Aqui manifesta o julgamento de Deus em que não terá nada que possa dificultar esse julgamento. Mas aqui está representando que o universo ele será dissolvido porque ele foi corrompido pelo pecado. E Deus não julga dentro da criação, ele julga acima da sua criação. Então aqui os céus e a terra não foram capazes de presenciar esse julgamento eterno. E o texto continua dizendo, no versículo 12, que João, ele vê os mortos. Quando o texto diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Nesse julgamento não haverá diferença de status quando as pessoas elas exercem um status na terra diferenciado de outras pessoas. Isso está envolvendo a questão financeira, o poder aquisitivo e todo o seu poder em que ele exerceu na terra, como reis, governadores e assim por diante, desde a antiguidade, desde Adão até o estabelecimento do grande trono branco. Então aqui serão julgados todas aquelas pessoas que não tiveram a sua salvação realizada, bem como não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Então aqui são as pessoas que vivenciaram uma vida dissoluta, que amaram mais o mundo do que a Deus, que viveram uma vida deliberadamente para o pecado, que amaram a prostituição, que amaram o adultério, que amaram todo e qualquer tipo de vício, que amaram o presente século. Então aqui será o último julgamento em que todos irão comparecer perante o grande trono branco. E quem é que vai estar presente neste julgamento?
Está previsto lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, de uma forma resumida, quem são as pessoas que estarão presentes. E o texto continua dizendo no versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui, nesse contexto em que a palavra de Deus diz que então se abriram livros, pelo menos 3 livros serão abertos aqui nesse cenário. O primeiro livro é o livro das obras. O livro das obras estará registrado todas as ações, palavras e pensamentos do ser humano. Todas as palavras mal proferidas, palavras de maldição lançada ao próximo, pensamentos iníquos que intentaram a executar pessoas, né? Então, pessoas que viveram uma vida promíscua através das suas ações malignas. Então, todas essas 3 situações estarão registradas no livro das obras ao longo da existência da vida de cada ser humano que perderam a oportunidade de alcançarem a salvação. Então, não haverá uma desculpa como uma justificativa diante de Deus, porque esse livro das obras estará registrado todas as atitudes realizadas por cada ser humano. Qual o outro livro que será aberto? O livro das Escrituras Sagradas. O texto diz em João capítulo 12, versículo 48, Jesus dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então a palavra de Deus, o livro das Escrituras Sagradas, será a base do julgamento, porque é a própria palavra que estará sendo utilizada como base para o julgamento. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas não dá crédito à verdade, porque amaram mais o mundo do que a Deus, amaram mais os prazeres deste presente século. Então, se a pessoa amar essa vida terrena, consequentemente ela vai perder a vida vindoura, a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é que a graça de Deus, ela foi manifestada para alcançar a humanidade, para conhecer o plano salvífico de Deus, mas o homem rejeita, porque ele busca mais os prazeres seculares, os prazeres temporais. Nesse julgamento será um julgamento de grande dor, um julgamento terrível, porque estarão presentes somente os mortos. Somente os mortos estarão ali presentes, quando João fala no versículo 12, vi também os mortos. Então aqui eles já vieram lá do inferno, do grego Hades, que significa o lugar dos mortos, no seu equivalente hebraico Sheol, que é um inferno intermediário. Então eles serão ressuscitados para comparecer diante do grande trono branco. Então aqui nós já falamos sobre os livros que serão abertos, mas a Bíblia fala um outro livro será aberto. E qual é esse livro? O livro da vida. Mas antes de eu falar sobre o livro da vida que também será aberto, é importante a gente entender quem presidirá esse julgamento. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. E no versículo 27 ele diz,
e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, esse texto aqui descreve que quem presidirá esse julgamento é o Senhor Jesus Cristo, porque o Pai confiou a ele todo o julgamento. Aqui, voltando agora para o texto em que nós estávamos falando sobre o livro da vida, e por que o livro da vida ele será aberto? Ora, se todos os que virão comparecer perante o grande trono branco são pessoas que perderam a salvação, e aí alguém pode dizer, e por que o livro da vida será aberto se eles já estão perdidos? Deus, ele é justo. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser sabido. Então aqui, tudo será revelado naquele dia para que o homem não venha demonstrar uma aparente justificativa de que Deus estaria sendo injusto. Então o livro das obras serão abertos, porque estará registrado todas as ações, pensamentos e palavras de cada um. E agora o livro da vida será aberto para testificar que o nome dessa pessoa não se encontra escrito neste livro. Isso caracteriza o julgamento dessa pessoa, ele é justo, porque as suas obras o acompanham, essas suas obras malignas acompanham essa pessoa ao qual o nome dela não está escrito no livro da vida. Será um julgamento doloroso para as pessoas, porque saíram já do inferno. E agora a gravidade do seu sofrimento irá multiplicar, porque era apenas fogo. Agora será acompanhado de um lago de fogo e enxofre. Mas o texto ele diz que a morte e o inferno vão entregar os seus mortos que nele estavam. A Bíblia também diz que o mar entregou os mortos que nele havia. Isso caracteriza que não importa a forma como essa pessoa ela veio a falecer. Não importa se ela sumiu de uma forma inesperada e ninguém souberam o seu paradeiro e não foi encontrado o seu corpo. Mas nesse dia ela será ressuscitada e irá comparecer perante o julgamento do grande trono branco. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e não viveram uma vida de compromisso com o reino de Deus, que viveram uma vida dissoluta, uma vida de aparência religiosa. E aqui, nesse dia, será revelado todas as ações, pensamentos e palavras de cada pessoa. E ao final, aqui, quando o texto sagrado diz que veja bem, que tanto o mar, a morte e o inferno deram os seus mortos, a Bíblia diz que até o inferno e a morte foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte aqui é o poder de reter a alma da pessoa no inferno. E o inferno é uma prisão. Então, tanto esse poder da morte quanto ao inferno, eles mesmos serão lançados para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz que e aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus queridos, esse é um momento que nós devemos refletir nestes dias. Há tantos escândalos acontecendo hoje e muitas pessoas banalizam o Evangelho de Cristo. E não atentam que nós aqui na Terra estamos passando apenas um momento. Estamos passando, como dizem muitas pessoas, uma chuva.
Nós não temos que ter aquela mentalidade que nós iremos viver para sempre nesta terra. Nós estamos passando um momento, e esse momento que Deus nos concedeu é para nós realmente entregarmos o nosso ser, entregar nossa alma, entregar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque este mundo ao qual a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, o príncipe deste mundo, ele cega o entendimento das pessoas. E essa pessoa passa a viver uma vida de incredulidade. Conforme o texto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, onde ali descreve as pessoas que irão ser julgadas no julgamento do grande trono branco, isso aí caracteriza de uma forma em que as pessoas elas estarão iludidas quando estavam vivendo neste mundo, achando que após a morte acaba tudo. De fato, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, segue-se o destino para onde a pessoa decidiu ir. Se ela decidiu viver uma vida eterna com Deus para sempre, então ela decidiu viver a sua vida de fidelidade na comunhão do Senhor todos os dias da sua vida. Uma pessoa que vive debaixo do temor, que vive essa graça de Deus diuturnamente. Mas aquelas pessoas que escolheram o novo destino, escolheram um outro destino, que foi a perdição eterna, foi porque elas viveram uma vida deliberadamente no pecado e na vaidade, como esse mundo passageiro oferece. Assim como o inimigo falou para Jesus, dizendo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Imagine para as pessoas o que o inimigo não tem oferecido e muitos têm se deixado levar. Mas aqui Jesus ele deu exemplo, dizendo: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Haverá um dia o julgamento eterno de todas aquelas pessoas que perderam a salvação. Então aqui Deus está nos dando uma palavra de despertamento para nós não olharmos para o presente século, mas olharmos para a vida eterna, olharmos para o autor e consumador da fé. Enquanto a esperança, enquanto há fôlego de vida, a esperança da salvação em Cristo Jesus. Não olhe para as pessoas que vivem uma vida de enriquecimento, uma vida em que você talvez gostaria de um certo momento usufruir, mas Deus tem reservado cada um de nós a vivermos uma vida diferente. Que nós não tenhamos inveja das pessoas da maneira como elas vivem, mas cada um viva da maneira como Deus tem lhe permitido a viver. E que nestes dias Deus nos fala com cada um de nós, que nós venhamos aprender que o presente século que nós estamos contemplando, isso aí é uma razão de que um dia toda a raça humana que perderam sua salvação, que não viveram uma vida reta e justa diante do Senhor, estará diante do grande trono branco. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém e até o próximo vídeo.